Prendas religiosas, prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, aqueles que também rezam conosco de suas casas. A liturgia desse 19º domingo, depois da festa de Pentecostes, nesse domingo das missões, começa com uma reflexão de muita confiança em Deus nosso Senhor. E a igreja nos traz o Salmo 77 e coloca o nosso bom Deus dizendo para nós: eu sou a salvação do povo, diz o Senhor. Quando por mim, em qualquer tribulação clamarem, eu vos ouvirei. Assim começa o introito da missa de hoje. Eu sou a salvação do povo, diz o Senhor. Quando por mim, em qualquer tribulação clamarem, eu vos ouvirei. E serei perpetuamente o seu Senhor. Povo meu, escuta a minha lei. E inclina os teus ouvidos às palavras de minha boca. O quanto é importante para nós e o quanto, podemos dizer, isso deve nos motivar a vivermos bem a nossa fé, ao ouvirmos essas palavras do nosso bom Deus. Eu sou a salvação do meu povo. E mais, Deus se colocando à disposição para ouvir a nossa prece. Quando em qualquer tribulação o meu povo levantar a sua voz, eu atenderei, eu ouvirei, eu receberei essa súplica. Por isso que nem a pessoa que mais se sente abandonada, rejeitada por tudo e por todos nesse mundo, pode pensar que foi esquecida e abandonada por Deus. Porque se elevar a sua súplica a Deus, Deus receberá a sua prece. Deus ouvirá a sua súplica, sobretudo no momento de tribulação, como diz o introito da missa de hoje. E Deus nosso Senhor olha para cada um de nós como únicos, conhecendo nos mínimos detalhes a individualidade de cada pessoa. E concede a todos nós, conhecendo as minúcias de nossas vidas, do nosso coração, as graças que nós mais precisamos. Por isso, ninguém vai encontrar um motivo para ficar frustrado, decepcionado com Deus. Às vezes ouvimos alguma reflexão, alguém que passou por uma situação muito dura, muito difícil. Mas, talvez por falta de conhecimento, falta de instrução. Mas machuca o nosso coração ouvir de alguém: estou meio decepcionado com Deus. Esse Deus infinitamente bom e misericordioso, que só promove na nossa vida o bem, permite alguma tribulação e que nem sempre temos a resposta do porquê, mas a nossa fé e a nossa confiança nos dá a certeza do plano da providência de Deus como um caminho de salvação para um bem maior para as nossas almas. Muitas vezes não vamos ter a resposta do porquê de tal acontecimento, de tal tribulação. E às vezes vamos passar a vida inteira aqui na terra, sem ter essa resposta clara. Mas ainda assim precisamos crer, esperar e confiar no Senhor, porque eu sou a salvação do meu povo.
diz o Senhor. O evangelho de hoje, essa parábola tão conhecida, e que representa em primeiro lugar esta união de Cristo com a sua igreja. E todos nós somos convidados a militar com a igreja, com essa parte da igreja aqui na terra, a igreja militante. E com a igreja, com o auxílio que nosso Senhor deixou na igreja, os santos sacramentos, nós lutarmos pela nossa salvação, para que com a graça de Deus, ela seja também conquistada. Aqui nós passaremos temporariamente, se for preciso, também temporariamente na igreja padecente do purgatório, mas com uma meta muito clara, muito definida para nós. Tudo isso como um caminho para vivermos eternamente na igreja triunfante do céu. Ao mesmo tempo que a igreja nos instrui, porque o Senhor faz esse convite para nós: escuta a minha lei, inclina os teus ouvidos à palavra da minha boca. E por meio da igreja o Senhor nos fala, nos instrui, forma a nossa consciência, nos mostra o caminho que nós precisamos trilhar, a verdade que nós precisamos crer. E nos dá os meios para nós assim colocarmos em ação. Mas a igreja reza por nós. E a oração da coleta da missa de hoje, olhando para o alto, olhando para Deus, Deus onipotente e misericordioso, afastai benignamente de nós todas as adversidades, a fim de que, desembaraçados de alma e corpo, desvinculados das coisas desse mundo, com liberdade de espírito, com liberdade de coração, com liberdade de alma, possamos dedicar-nos ao vosso serviço. A igreja suplica ao Pai do céu por nós, para que Deus livre, afaste de nós as adversidades, o inimigo, para que nós possamos de coração livre, de almas livres, podermos nos dedicar-nos ao serviço de nosso Senhor, podermos servir a Deus com todo o nosso coração, como ouvimos há poucos dias no Evangelho. Amar a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. E é preciso, como que desembaraçarmos, tirarmos isso que muitas vezes amarra o nosso coração, a nossa alma. O apóstolo São Paulo, na carta aos Efésios, que a igreja hoje propõe para a nossa reflexão, inspirado pelo Espírito Santo, nos diz: meus irmãos, é preciso renovar-nos. Usa uma expressão interessante essa tradução: pela transformação espiritual de vossa mente. Da nossa cabeça, mas como expressão da nossa vontade, da nossa alma. É preciso renovar-vos pela transformação espiritual de vossa mente. Fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. E por isso que sempre o fator de comparação não é entre nós porque somos melhores do que tal pessoa ou piores do que outra. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E o exame da nossa consciência é sempre o quanto nós estamos mais próximos ou mais distantes. E como fomos criados à imagem e semelhança do Senhor, obviamente que não seremos como Deus. Mas o Senhor coloca essa referência tão alta para nós: sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Para que ninguém se acomode, julgando que tudo que já fez já foi o suficiente, basta ir contornando mais ou menos a nossa vida e vamos assim conduzindo para a eternidade. Mas o quanto nós nos aproximamos ou nos distanciamos dessa imagem e semelhança do Senhor, a qual nós fomos feitos. Por isso, sempre essa renovação no mais íntimo do nosso ser. E essa renovação consiste em uma tomada de decisão.
em mudança de algumas atitudes. Não basta eu dizer, eu quero amar a Deus de todo o coração, eu quero servir a Deus com toda a minha vida. É importante eu expressar isso também para Deus com as minhas palavras, na minha oração, dizer para Deus o quanto eu amo, sem nenhum receio dizermos isso para Deus. Mas é preciso também tomarmos uma decisão, muitas vezes mudanças de atitudes, para nós assim servirmos melhor ao Senhor. E o apóstolo nos diz: vestir-vos do homem novo, criado à imagem de Deus, em justiça e santidade. Portanto, mudança de atitude, deixando a mentira. A mentira não é de Deus. Eu sou a verdade, diz o Senhor. Somos membros, que cada um diga a verdade ao seu próximo. Somos membros uns dos outros. Podeis irar-vos, contanto que não pequeis. Não alimentarmos no coração o ódio contra o próximo. Não desejarmos mal, não querermos mal, não promovermos o mal. É natural, ficamos chateados, ofendidos, né? Alguma situação momentânea que nos irrita. Somos seres humanos. Mas não trazermos aquilo para dentro do coração e alimentar no coração essa ira que torna-se um ódio, um desejo mal, um desejo de vingança. Aí sim, matamos o nosso próximo no nosso coração. E assim nos diz, inspirado pelo Espírito Santo, irai-vos, mas sem pecar, sem deixar isso tomar conta, tomar posse do coração. E nos diz mais: não deis lugar ao diabo, a mentira, o ódio, a vingança. Tudo isso não é de Deus, é daquele que divide, do diabo, do demônio. Quem roubava, não roube mais, mas trabalhe e conquiste as coisas com justiça, com o seu trabalho, e para que tenha algo também para partilhar com os necessitados. É a mudança de atitude, é uma tomada de uma decisão nova em nossas vidas. O quanto isso é importante nós termos sempre, examinarmos sempre a nossa consciência, do quanto nós precisamos melhorar a nossa vida. O quanto nós precisamos de algo que é sempre construtivo para nós, examinar a nossa consciência e sempre tomar um propósito. Isso faz parte até do sacramento da confissão. Quando nós vamos nos confessar, ontem cedo eu instruí as crianças, tivemos a primeira comunhão de 48 crianças ontem, da nossa catequese paroquial, e pela manhã eu instruí as crianças sobre a confissão. Aquilo que o catecismo nos ensina para nós fazermos uma boa confissão. Pensar para nós lembrarmos os nossos pecados, o exame da nossa consciência, e não nos aproximarmos de qualquer modo do sacramento da confissão. Acompanhando depois, eu reconheci, lembrei dos meus pecados, o arrependimento, o reconhecimento de que nós não deveríamos ofender a Deus, poderíamos ter evitado o pecado, e reconhecer que o erro que nós fizemos, tendo sido agradável ou não a nós, se foi contrário à lei de Deus e da igreja, foi um pecado, ofendemos a Deus. Então é preciso o arrependimento, o reconhecimento de tudo isso. O arrependimento verdadeiro e sincero é sempre acompanhado de um propósito, de uma decisão nova, não só eu dizer que eu não quero fazer o pecado, dizer para Deus que eu estou arrependido, mas alguma circunstância que eu preciso mudar para que eu não volte a cair naquele mesmo pecado. O exame da consciência, o arrependimento, acompanhado de um propósito. Depois faça a minha confissão com verdade, com sinceridade, a verdade diante do Senhor que conhece o mais íntimo do nosso ser, do nosso coração. E por fim, cumprimos a penitência ou rezarmos as orações que o Padre nos der, para assim nós fazermos bem a nossa confissão e sermos banhados pelo sangue misericordioso do Senhor, purificados dos nossos pecados. É sempre com muita verdade, com muita sinceridade, e sempre o nosso arrependimento acompanhado de um propósito de mudarmos a nossa vida com a graça de Deus. Celebrando com a igreja esse domingo das missões, nós precisamos ter sempre nosso coração aberto à graça de Deus. Porque se nós, não é só o fato de sermos batizados, que estamos com o céu garantidos. A partir do batismo,
nos tornamos filhos de Deus, filhos da igreja, herdeiros de Deus, herdeiros do céu, herdeiros da vida eterna. E fazemos parte desses todos que foram chamados pelo Senhor. Aqueles que, não tendo conhecimento da verdadeira fé, Deus vai dar a todos a graça suficiente e necessária para a salvação. De alguma maneira, seguindo a lei natural, a retidão da intenção, ninguém está excluído da vontade salvífica de Deus, que é a salvação de todos. E todos terão a graça suficiente e necessária para a salvação. Mas podemos dizer que somos privilegiados, batizados na nossa infância, educados, fizemos ainda cedo a nossa primeira comunhão, recebemos essa primeira catequese ainda na nossa infância. Se estamos aqui nesse momento porque até aqui o Senhor nos ajudou, nos deu essa graça. Mas ainda assim não é a garantia do céu. É preciso, com a graça de Deus, perseverarmos no combate, continuarmos e perseverarmos nessa luta. Convidados todos para celebrarmos essa grande festa, essas bodas, a união de Cristo com a sua igreja. E nós somos convidados sempre a celebrar com a igreja militante, participarmos do banquete da Eucaristia, participarmos da Santa Missa, purificarmos sempre, termos a nossa vestimenta apropriada, quando destruída pelo pecado, reconstruída pelo sacramento da confissão. E assim nós caminhamos com a igreja peregrina, com a igreja missionária, e que vai sempre nos alertando, nos instruindo, formando a nossa consciência, para não deixarmos isso para o encontro com o Senhor na eternidade, para o banquete celeste. E essa cena final do evangelho de hoje faz referência a isso. No julgamento, se nós aqui não preparamos essa vestimenta para nos apresentarmos para esse banquete do céu, aí haverá a separação. Aqueles que estão na graça de Deus serão recebidos no céu, e aqueles que não estão com a vestimenta nupcial apropriada, ou a pureza inocente, ou a pureza penitente, restaurada pelo sacramento da confissão e pela penitência. Aqueles que se apresentaram nesse momento sem essa vestimenta apropriada, como diz o evangelho nessa parábola, amarrados de pés e mãos e lançados nas trevas exteriores, condenados ao inferno. E o quanto isso é tão sério, tão importante para nós. Porque nós temos, todos os meios para nós ou preservarmos a graça de Deus, ou recuperarmos, restaurarmos em nós a imagem e semelhança do Senhor, pelo sacramento da misericórdia, pelo sacramento da confissão. E a igreja missionária, a grande missão da igreja é trabalhar pela conversão, e faz parte de um caminho de conversão, passarmos todos pelo sacramento da confissão. Quando a igreja vai para as terras de missão, para levar aquele primeiro conhecimento da fé, e ali vai instruir e conduzir aquele povo ao arrependimento do seu pecado. Se não forem batizados, passarão pelo batismo, e precisarão passar por esse momento de transformação, pelo perdão dos pecados. Se já são batizados e são novamente como que reconvertidos, precisam passar todos pelo sacramento da confissão. Portanto, a missão da igreja é para todos nós, sem nenhuma exceção. E a igreja sempre renova e atualiza para nós a palavra de Deus, o Santo Evangelho, para que nós a cada dia nos preparemos para esse banquete celeste, no momento que o Senhor nos chamar, nos convidar. Tudo está pronto, tudo está preparado. E nós somos convidados, e a hora que o Senhor nos chamar, que estejamos com esta vestimenta apropriada, purificados, arrependidos, perdoados os nossos pecados.
Continuemos, prezados irmãos e irmãs, a nossa Santa Missa, suplicando a intercessão da nossa boa Mãe do Céu, a Senhora do Rosário de Fátima. Esse mês de outubro é o mês do Rosário, e o Rosário é uma oração missionária, é uma oração de conversão. E Nossa Senhora em Fátima, aos pastorinhos, vem trazer essa mensagem de oração, essa mensagem de conversão, para nós e para nós também nos interessarmos pela salvação do nosso próximo. Muitas almas vão para o inferno porque não há quem reze e quem se sacrifique por elas. E pedindo a reza diária do Santo Terço do Santo Rosário, pela paz do mundo, pelo fim das guerras, pela conversão dos pecadores. Então o Santo Terço é proveitoso para nós, é proveitoso para o nosso próximo, é proveitoso para nós, santifica a nossa família. É uma oração da criança, do jovem, do adulto, do idoso, dos consagrados, dos devotos de Nossa Senhora, deve fazer parte do nosso dia a dia. Porque o devoto verdadeiro de Nossa Senhora não se condena, não se perde. E sendo verdadeiros e fiéis devotos de Nossa Senhora, com Maria, vamos construindo e alcançando a nossa salvação. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.